Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu venho nesse vídeo aqui fazer com vocês uma reflexão e como sempre quando eu trago uma mensagem de fé, eu procuro explicar algumas coisas antes, como se fosse um overview de algumas coisas que eu estou pensando. Porque o que que eu tenho visto acontecer no mundo, né? As pessoas têm seguido, pessoal, muitos falsos profetas, muitos ensinamentos errados, inclusive dentro da igreja. Então, o meu objetivo nessa mensagem de hoje é mostrar para vocês, primeiro, o meu canal, pessoal, ele tem dois objetivos, ok? Eu vou explicar para vocês. Um cafezinho maravilhoso, quentinho, principalmente nesse frio que está fazendo aqui em Santa Catarina. Tá um dia gostoso, um dia chuvoso, frio, coisa maravilhosa que só quem gosta de frio é que sabe. Então, o objetivo do meu canal, pessoal, são duas coisas. O primeiro é mostrar para as pessoas que o fim, o bíblico fim de todas as coisas, ele está próximo. E isso envolve alguns grandes acontecimentos no mundo. E é por isso que no meu canal eu mostro para vocês coisas de geopolítica internacional, guerra e outras coisas, principalmente envolvendo Jerusalém, que ela é o foco das profecias do fim. E por que eu faço isso? Que é para você entender que você está vivendo num tempo diferente, num tempo incomum da sua vida. É só você olhar para o que está acontecendo no mundo, pessoal. O que está acontecendo com as pessoas, o esfriamento do amor, tanta coisa ruim, tanta gente nociva, tanta gente doente, tanta cultura para desgraçar a família, para jogar uns contra os outros, para dividir países inteiros por causa de ideologia. É só vocês olharem o que está acontecendo com o nosso mundo. Tirando isso, tem as grandes catástrofes, coisas envolvendo o clima, né? Agora, mais recente, agora, aquela tragédia. Eu tô aqui do lado, pessoal. Tô pertinho aqui, né? Eu moro em Santa Catarina. E o negócio aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Que toda aquela desgraça que eu falei, que eu fiz aquele desabafo no vídeo anterior. Então, pessoal, tá acontecendo muita coisa no mundo. E o objetivo do meu canal é mostrar para vocês que existe um fim. Essas coisas vão piorar. E as pessoas, pessoal, olha, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu não tenho dúvida das coisas que eu falo, pessoal. É uma missão na minha vida. Por isso que normalmente quando eu falo desses assuntos do fim, né, eu falo assim: se você não acredita, tudo bem. Se atenha às minhas mensagens de fé, porque o objetivo central do meu canal, mesmo que eu fale muitas vezes de assuntos muito polêmicos, é você se aproximar de Jesus. Olha, eu não sou pastor de igreja nenhuma. Eu não estou amarrado a denominação nenhuma. O evangelho que eu tento trazer aqui no meu canal é o evangelho puro e simples, para você entender com muito carinho. Eu faço isso aqui com muito carinho, pessoal. Que é para você se tornar uma pessoa melhor, porque eu acredito que quando você se aproxima de Deus, o objetivo não é você ser um cara religioso, chato, julgador, pesado. É você se tornar uma pessoa leve, é você se tornar uma pessoa cheia de amor, cheia de paciência, de longanimidade, de compaixão para com as pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer é que quanto mais de Deus você se enche, né, você enche a tua vida de Deus, melhor você se torna como pessoa. E esse é o objetivo do meu canal. E é o que vai ser falado hoje, ok? Então, se tiver alguém aí que passou há pouco tempo a ouvir os meus vídeos, receba com muito carinho esse material que eu separei hoje,
Porque eu tenho isso aqui como uma missão de vida. Não é mole, pessoal, a gente vir aqui meter a cara na internet, né? Então eu faço isso aqui com muito amor a todos vocês, aos meus 369 inscritos no meu canal. Eu faço e farei sempre com muito amor os vídeos no meu canal, ok? Então, o objetivo, pessoal, desse vídeo de hoje é o seguinte. Eu tenho visto as pessoas serem muito enganadas, né? Por todo tipo de vento de doutrina, que é como a palavra fala, né? Cada hora tem um modismo. Hoje é a teologia coach. Aí já teve a teologia da prosperidade, que tudo girava em torno do dinheiro, que foi o que me fez me afastar da minha igreja que eu convivia, que eu era líder. Eu ajudei muita gente pregando a palavra, pessoal. Mas eu me afastei. Por quê? Porque a visão dos caras não condizia com aquilo que eu acredito quem é Jesus. Jesus não é um Deus comerciante, mercador. Ele não negocia bênçãos contigo. Ele não precisa do teu dinheiro para te abençoar, para ser o que ele tem que ser na tua vida. A Bíblia ela diz o seguinte: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas, né? Então o que havia de mais importante para Deus, Deus já deu, que foi o filho dele, numa cruz para salvar você. Qualquer outra coisa que você venha pedir para Deus, se você correr atrás e fizer tudo sempre com muito amor e você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele, meu irmão. Fica tranquilo. Então Deus ele tem toda a sorte de bênçãos para te abençoar, amém? Então, nesse meu vídeo aqui, eu vou falar sobre o texto dele é o seguinte, né? O foco dele é o seguinte: independente de denominação, independente de igreja, se você é católico, se você é evangélico, independente. E se você não é nada, vamos supor que você caiu no meu canal de paraquedas, porque alguém te falou do meu canal e você está aqui, deixa eu ver o que o Rodrigo tem para falar. E você nem tem uma opinião formada a respeito de nada. Abra o seu coração nesse momento, que é para eu te falar o evangelho puro e simples. Eu não tenho rabo preso com igreja. Eu não estou aqui dando uma de, né? Não, porque ele é da igreja tal e tal. Não, eu vou falar da Bíblia, unicamente da Bíblia, é o que você precisa. Ok? E eu vou falar de 3 coisas que podem mudar a sua vida. Como é que eu busco a Deus? Como é que eu me aproximo dele? Quais são as medidas necessárias para eu ver a glória de Deus, para eu poder ter uma experiência com Deus, para eu me tornar mais amigo dele? Então eu vou falar aqui sobre 3 coisas que você precisa adotar na sua vida, que é para você se tornar uma pessoa melhor. Porque as pessoas estão confundindo muito hoje, aí o que eu vou falar aqui é polêmico, tá? As pessoas estão confundindo muito hoje, não é de hoje, né? Isso aí é de há muito tempo, eu vivi isso na minha vida. As pessoas elas confundem o seguinte: militância de igreja com o evangelho, em fazer a vontade de Deus. Então, ou seja, eu estou todo dia na igreja, 24 horas envolvido com uma porrada de escala, com uma porrada de coisa e aquilo ali para mim é a obra de Deus. Não, pessoal, a obra de Deus não é só isso. Ela não é que aquilo ali não seja a obra de Deus, mas a obra de Deus não é só isso. A obra de Deus é dentro da tua academia, é dentro da tua faculdade. A obra de Deus é dentro da sua casa, principalmente, porque a palavra de Deus ela diz o seguinte: aquele que diz que é cristão, mas ele não trata bem as pessoas dentro da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus do céu. Então Deus está dizendo o seguinte: se tem um lugar que tu tem que ser cristão, é dentro da tua casa. É tratando com muito amor a tua esposa. É tratando com carinho. É dando atenção à tua esposa. É dando atenção aos teus filhos. Se você é filho, mora com teus pais, é respeitando os teus pais, é honrando eles. Porque a Bíblia fala que é o único mandamento que pode fazer você prolongar a tua vida. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Então a Bíblia, pessoal, ela te ensina a você ser uma pessoa de Deus e as pessoas confundem isso em ser militante. Se você é um cara extremamente ativista dentro da igreja, isso não quer dizer necessariamente que você é cristão, não. Você é só um militante denominacional. Só que Jesus ele não morreu na cruz para você ser um militante de igreja.
Um cumpridor de escala de igreja, ficar se matando lá pelas coisas da igreja. Isso pode até ter a sua importância, mas em primeiro lugar você tem que ver como é que está a tua vida com Deus, o teu caráter, os teus valores, os teus princípios. Porque isso é o caráter de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: a maior manifestação de Deus na vida de uma pessoa é a transformação do caráter dela. Se não, pessoal, é blá blá blá, é blá blá blá, é ladainha. Aí eu fico vendo às vezes aqueles crentes chato, pesado, que julga todo mundo, tudo é demônio, julga todo mundo de pecado, pessoa chata que nem consegue, que ninguém consegue conviver. E eu sou uma pessoa que eu tenho a cabeça muito aberta para muita coisa. Eu sou um cara que eu posso estar numa roda, num bar, cheio de gente assim, que não conhece a Deus e eu ser uma pessoa agradável ali. Não é ficar me mostrando que eu estou incomodado ou alguma coisa do tipo. Então, a verdadeira transformação de Cristo na tua vida, ela acontece primeiro dentro de você. Só que existe um passo a passo, existe um step. Olha, se a gente olhar aqui o que o apóstolo Paulo fala, eu vou mostrar muitas passagens bíblicas para vocês, que é para vocês entenderem que isso não é uma opinião do Rodrigo, mas são esses meus quase 20 anos no Evangelho, para mostrar para você todas essas coisas. Olha só o que que diz aqui. Por quê? Olha aqui. O apóstolo Paulo, se vocês olharem aí na tela, eu abri a calculadora aqui sem querer. Mas se vocês olharem na tela, 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4, fala assim, o apóstolo Paulo ele fala assim: porque as nossas armas, as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são humanas, mas elas vêm de Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? O apóstolo Paulo ele está dizendo que existem armas que Deus nos deu para destruir fortalezas. Que armas são essas? É exatamente as armas que eu vou explicar para vocês hoje. O cristão, ele tem que ter três coisas para ele se tornar uma pessoa cheia de Deus, que vai ter experiências com Deus, até mesmo sobrenaturais, vai ter experiência de cura interior, de mudança de comportamento, de hábitos. Se você abrir o seu coração nesse sábado, dia 18 de maio de 2024, Deus ele vai entrar no teu coração, porque, pessoal, olha só. Eu espero muito que tenham pessoas que tenham entrado no meu canal que nunca tenham ouvido do meu evangelho, que esteja agora no meu vídeo. Porque, pessoal, olha só, vou falar um negócio para vocês. Tem é, um filósofo cristão que ele fala assim: existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Porque existem coisas, pessoal, que você só vai preencher na tua vida através de Deus. E se você teimar com isso que eu estou te falando, você vai achar que isso vai estar na bebida, nas drogas, na promiscuidade, em qualquer outra coisa que muitas vezes você está tentando preencher um vazio dentro do teu coração que só Jesus pode trazer para a tua vida. Então Jesus, ele morreu numa cruz exatamente para te conectar com o Criador, com Deus Pai. O Deus Filho, o Deus Filho entregou a vida dele para você se religar com Deus. E isso não é a religião, é Deus. Então, é aí que tá. Então, existem coisas que a gente deve fazer que é para te aproximar de Deus. Eu vou falar da primeira delas, a oração. Algumas eu vou mostrar exemplos bíblicos aqui, outras eu vou só fazer uma explicação para você entender. Abra o seu coração, porque eu vivi muita coisa com Deus, pessoal. Eu tive grandes experiências com meu Deus. Se eu parar para falar tudo aqui, eu não teria tempo. Não quero ser um vídeo chato. Entendeu? Então, qual é a primeira coisa que você tem que entender? Oração. Olha essa passagem que está aqui na Bíblia. Olha que passagem maravilhosa aqui que está na Bíblia. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha em Mateus.
Não sei que livro é esse aqui. É Mateus alguma coisa. Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 32. Olha o que eu estou colocando na tela aqui. Deus falando assim: porque todas essas coisas os gentios procuram também, por causa do assunto anterior, né? Agora olha só. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Tem até uma outra passagem que fala assim: porque o vosso Pai Celestial bem sabe de todas as coisas muito antes de vocês pedirem a Ele. Então tem muita gente que vai dizer assim para mim: então, Rodrigo, ora, se, se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir então? Né? Porque a Bíblia está dizendo que Ele já sabe de tudo que eu necessito. É muito simples, pessoal. Porque Deus, ele é mais humano do que você imagina. É por isso que ele se revelou no Filho dele, que era humano como nós. Hum? Então, se tem uma coisa que Deus tem prazer, se coloca no lugar dele. É ele ter comunhão com a criatura, com o filho que ele criou. Porque Jesus, ele foi a primeira pessoa que fez o homem a interpretar esse Deus poderoso como pai. E o que o pai é para a sua vida? O pai é o teu cuidador, é o teu ajudador, né? É a tua referência, é aquela pessoa que vai estar contigo em todos os momentos. Não, o pai, né? Aquele bom pai, né? E Jesus foi uma das pessoas, foi a primeira pessoa que nos ensinou a tratar Deus como pai. Olha lá, porque o vosso pai, você está entendendo? Então, o maior prazer de um pai é o quê? Ter comunhão com o filho dele. Como é que você vai ter comunhão com Deus? Como é que você vai receber alguma coisa de Deus se você não conversa com Ele? Em outras palavras, como é que Deus ele vai te acrescentar alguma coisa na tua vida? Vai te trazer alguma coisa? Seja ela qual for, de qual cunho for. Se você não se achega a Ele, aí é muito fácil, pessoal. Você ia receber as coisas, mas você não ia valorizar Deus. Porque Ele já sabe o que você precisa, então eu não preciso pedir para Ele. Mas aí, duas coisas iam acontecer. A primeira, você ia ficar mal acostumado, né? Porque eu não preciso pedir nada, eu não preciso pagar um preço em oração, porque ele já me dá. Né? Então isso é um negócio estranho. E a segunda é que na oração que você faz a Jesus, você se aproxima dele. Quando as coisas começam a acontecer, baseado naquilo que você está pedindo, você começa a entender que Deus está ouvindo a tua oração. Então você começa a construir uma intimidade com um Deus que até então você achava que estava muito distante de você. Só que ele nunca esteve. Ele sempre esteve do teu lado. E através de Jesus, ele vai estar sempre pertinho de você. E ele fala assim, o próprio Jesus fala isso, quando você for orar, entra no quarto e ore o teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, ora o teu pai no teu quarto. Mas Rodrigo, mas como é que é essa oração? A oração, pessoal, é como uma conversa. É exatamente como eu estou falando aqui com vocês. Vocês vão chegar e vão conversar com Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Eu queria te pedir ajuda naquela situação do meu trabalho, aquela cura. Me ajuda, tal. Aquele diálogo, como é que você conversaria com seu pai, meu Deus do céu? Então, naquela oração, você vai agradecer a ele por quem ele é, você vai louvar o nome dele porque ele é santo, você vai agradecer por tudo que ele já te deu e você vai colocar todas as coisas que você precisa. Olha o que o apóstolo Pedro, ele nos ensina, pessoal. Tá tudo na Bíblia, galera. Tá tudo na Bíblia, ó. Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Aqui, ó. Olha aqui, ó, 1 Pedro. Aqui tem Bíblia, pessoal. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele tudo que está tirando a paz do teu coração, porque ele tem cuidado de vocês. E como é que você lança sobre ele a tua ansiedade? Quando você entra no teu quarto ou na tua casa. Eu moro sozinho, eu ando pela casa conversando com ele. Eu vou orando, vou colocando as coisas diante dele. Por quê? Porque ele tem cuidado de você.
Como é que você vai ser marcado por alguma coisa vindo da parte de Deus se você não tem comunhão com Ele? Vocês estão entendendo? Então a primeira coisa, oração. Como é que você vai se aproximar de um Deus, de um Pai, se você não se aproxima dele? Se você não conversa com ele? E a oração tem esse poder. Então esse é o primeiro ponto. Uma vida sem oração é uma vida sem experiência com Deus, é uma vida sem intimidade com Deus, pessoal. Ah, Rodrigo, mas você tem que desenvolver a oração. Você vai começar devagarinho, vai aumentar e você vai ver que você vai começar a criar uma maturidade, uma disciplina de oração, uma vida de oração. Beleza, pessoal? Segunda coisa, o jejum. Tem gente que não entende o poder do jejum. O jejum, ele é uma das maiores ferramentas, mais poderosas espirituais da Bíblia. Pô, olha aqui, olha o que Jesus disse aqui. Ó. Ele é a segunda arma do que eu falei para vocês. As armas não são espirituais, então que armas são essas? A primeira, a oração. A segunda, o jejum, porque o jejum destrói fortalezas. Olha o que Jesus disse aqui na palavra. Aqui, ó. Vamos para a Bíblia mais uma vez. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que coisa interessante que Jesus fala a respeito do que acontece no mundo espiritual e que muitas vezes a gente não está percebendo. Olha aqui, ó. Olha o que ele falou em Mateus, capítulo 17, verso 21, que é esse que está marcado na tela. Existem alguns tipos de demônios que ele só sai pela oração e pelo jejum. Não é só pela oração. Então vocês percebam que existem situações que às vezes começam a acontecer na sua vida que você precisa jejuar. Porque existem coisas no mundo espiritual que só vão cair por terra, que só vão ser destruídas na tua vida, na tua família, no teu trabalho, em outras coisas, se você orar e jejuar. O jejum, ele é uma das ferramentas mais poderosas de um cristão. Então você tem que ter uma prática de oração, mas uma vez por semana, né? Aí fica a teu critério. Você tem que jejuar, por exemplo. Eu jejuo 1, 2 vezes por semana, pessoal. Como é que é o meu jejum? Eu acordo em jejum e só vou comer lá para as 7, 8 horas da noite. E às vezes eu passo um dia inteiro de jejum. Vou comer somente no café da manhã do dia seguinte. Aí você tem que fazer aquilo que está dentro da tua capacidade. É uma coisa gradual. Você tem que ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí você vai rompendo e vai se desenvolvendo. Mas o jejum, ele tem um poder muito grande na vida de um cristão. Você vai conseguir viver uma vida normal sem o jejum? Vai. Vai. Só que sempre o quê? Superficial. Muito superficial. Tá bom? Então, pessoal, terceira coisa. Terceira coisa. Olha aqui, ó. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui, ó. Aqui, ó. Leitura da palavra. Qual é a terceira arma de um cristão? Leitura da palavra. Essa daqui talvez é a mais importante, porque deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você não lê a palavra de Deus, como é que você vai falar de um Deus que você não conhece? Como é que você vai ter experiências com Deus e vai amadurecer a tua fé, a tua espiritualidade, né? Se você não examina, não estuda as escrituras. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um cristão que tem 3, 4, 5, 7 anos de convertido e ele nunca leu a Bíblia. Eu fico assim, mano, tem alguma coisa de errado. Porque a Bíblia, ela não é um livro meramente teórico. Então, quando você abre a Bíblia, Deus ele está falando com você. Na oração, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Por quê? Porque ela é um livro que tem uma série de ensinamentos, de valores, de princípios e de coisas que ao longo das histórias os profetas, né, os apóstolos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, tiveram experiências e
escreveram essas coisas. Então, quando você lê a palavra de Deus, você se aproxima de Deus. É por isso que eu falo, quando você lê a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela muda o teu coração. E aí é que entra a questão do coach, que eu fico às vezes muito preocupado. Eu volto a falar para vocês aqui, eu não tenho nada contra o coach. Se o coach é para melhorar o teu mindset, para quebrar crença limitante, para te tornar uma pessoa melhor, com mais capacidade, com mais inteligência emocional, né? Coisas do tipo, tudo bem. Mas existem valores eternos e princípios que é a palavra de Deus que vai colocar dentro de você e não tem metodologia humana que vai fazer isso. Isso só vai acontecer através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Você está entendendo? Como é que você vai falar de Jesus ou vai falar de Deus, de um Deus, que você não conhece ele, você não leu a palavra, então você não tem autoridade, você não tem propriedade para falar. E é aí que entra o inimigo. Por quê? Porque ele quer exatamente que você viva numa superficialidade, que é exatamente para você não ter autoridade de Deus. Qual é a coisa que mais incomoda o diabo? É quando você está cheio de Deus, conhece muito a palavra e quando você abre a tua boca para falar dele, você fala com muita autoridade. As pessoas olham e pensam assim: pô, eu vejo verdade nas coisas que ele fala. Então, como é que você vai falar com propriedade de uma pessoa que tu não conhece, meu Deus do céu, que você não leu sobre ele? Ele abriu o Mar Vermelho, ele parou o sol, ele abriu o Jordão, ele secou o Jordão, ele ressuscitou mortos. Aí ali, no conhecimento bíblico, teológico, você vai se enriquecer dele e você vai amadurecer muito o teu entendimento com ele. Quando vier as adversidades, os problemas, você sabe muito bem que você vai superar isso. Por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. Por quê? Porque você estudou a palavra de Deus. Então eu fico incomodado quando eu vejo uma pessoa que tem 5, 7, 10 anos de cristão e quando você para trocar uma ideia com ela a respeito de coisas bíblicas, ela não tem nada para falar. Ou então quando você fala assim, vai, vamos orar, ora aí. E você vê que ela tá faltando o quê? Amadurecer nas coisas de Deus. E eu fico preocupado, eu fico assim, meu Deus do céu, cara. Então você não pode ser uma pessoa em que toda a tua vida, olha o que está escrito na palavra, né? Examine as escrituras, porque nelas vocês vão ter a vida eterna. E elas são os que de mim testificam, Jesus falando dele. As escrituras todas falam de mim, que um dia eu viria. E o Novo Testamento fala dele. Então, quando você estuda a palavra ela te inspira, a palavra ela te fortalece. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó, nessa passagem aqui, ó. Olha que coisa interessante. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas o ouvir o quê? Da palavra de Deus. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês já está fazendo você se encher de Deus, você já está sendo edificado. Por isso que essa passagem aqui, que muita gente usa para dizer assim, que não é bom você deixar de congregar. Né? Tem gente que fala assim, eu não vou mais para a igreja. Eu não recomendo isso. Né? Eu sei que tem muita igreja complicada, muita gente doida, né? Muita heresia, enfim, eu entendo. Mas a Bíblia ela fala para você não deixar de congregar, não vos deixei de congregar como é costume de alguns. O apóstolo Paulo fala. Olha lá, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, só o fato de eu estar fazendo isso aqui, você já está ouvindo e está falando assim, pô, que palavra pura, que palavra boa, eu vou procurar fazer isso. Olha como é que isso está te edificando. Então, eu não recomendo você deixar de frequentar uma igreja. O problema é o tipo de pregação que você está ouvindo. É aí que está a parada de hoje, pessoal. Por isso que eu recomendo você sempre frequentar um lugar em que
Os homens que estão ali são pessoas com profundo conhecimento teológico, formado em teologia, que tem propriedade para falar da palavra de Deus, que você, quando você ouve, é uma palavra pura, é uma palavra simples, é uma palavra que ela não é enviesada com teologia da prosperidade, com autoajuda de coach, com nada. Ela é pautada no poder de Deus, na tua vida com Deus, em você mudar o teu caráter, em, em a palavra gerar fé no teu coração, porque você crê num Deus das coisas impossíveis. Então aquilo, à medida que você vai ouvindo, aquilo enche o teu coração de fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E à medida que você vai enchendo o teu coração de fé, você vai ganhando propriedade, autoridade sobre as adversidades da tua vida. Meu Deus do céu, é isso que eu estou falando para vocês. Então é por isso que eu falo que você não pode deixar de frequentar uma igreja. Porque Deus usa aquele padre, aquele pastor ali para trazer uma mensagem que vai edificar a tua vida, que vai fortalecer a tua fé. E muitas vezes essa palavra, ela te confronta. Que a Bíblia ela faz isso. Ela confronta os teus pecados. Então ali ela te leva com isso a uma autoanálise, a uma autorreflexão e você é transformado pelo Evangelho. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: à medida que você vai se enchendo de Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Então, como é que você vai crescer em Deus se você não ouve a palavra, se você não tem uma autoanálise das Escrituras para você entender o Deus que você serve e o que Ele pode fazer na tua vida? É muito simples, é muito razoável. Meu Deus do céu, o que eu estou falando aqui nesse vídeo, pessoal? Eu sei que tem muita sujeira sendo falada aí. É por isso que você tem que olhar e você entender se o que está sendo falado condiz com o que está na Bíblia. Procurar igreja séria. Eu recomendo sempre as tradicionais. Igrejas de teologia reformada, presbiteriana, batista. Aí você vai vendo qual é, né? Que ali é uma palavra pura, uma palavra genuína que vai fazer o teu coração se encher de fé. E você também com isso tem que aprender o quê? A não ficar dependendo só da palavra do pastor. Porque Deus ele quer ter uma individualidade contigo também. É aí é que tá. Tem gente que, não, pastor, ora por mim. Pastor, faz isso, faz aquilo, prega para mim. A vida dele é só baseada no que o pastor é. Ah, ele é o sacerdote. Não, meu irmão, o véu rasgou. Não tem sacerdote, não. Todos são sacerdotes. Por quê? Porque todos têm o Espírito Santo dentro de si. O que faz a diferença muitas vezes de um homem de Deus para o outro é o preço que ele paga em consagração. E eu tive que pagar um preço muito grande na minha vida para ter toda essa bagagem aqui no meu canal, com mais de 30, 40 vídeos aqui no meu canal. Quantos anos de estudo sobre Apocalipse, sobre a Bíblia, porque essa é uma mensagem que não tem nada a ver com esses assuntos de fim dos tempos, é uma mensagem de fé. Só que eu tenho que ter embasamento. Olha como é que eu estou mostrando as passagens para vocês. Eu tive que pagar um preço para eu chegar até esse momento que eu cheguei aqui. Para poder estar trazendo isso para vocês. Então, pessoal, vocês não podem deixar de frequentar um lugar sério. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Aí você é confrontado pela palavra e você procura mudar. Só que você também tem que. Só que isso tem que ser acompanhado de uma análise da Bíblia. Cara, nem que você leia um capítulo por dia. Um capítulo por dia, meu Deus. Se você fizer isso, todo dia vai ter alguma coisa de Deus na tua vida. Pode ter certeza. E você vai adquirindo conhecimento. Aí quando o problema vem, peraí, problema. Quando o problema vem na tua família, no teu casamento, na tua vida com teu filho, no teu trabalho, na tua vida financeira, você diz assim, peraí, problema, com licença, eu conheço o Deus que eu sirvo abriu o mar vermelho. Vocês estão entendendo? Como é que você vai ter propriedade, convicção de um Deus que tu não conhece? E como é que você conhece a Deus? Orando e tendo uma vida diária de leitura da palavra. Vocês estão entendendo? Se vocês fizerem essas três coisas, Deus vai encher
a tua vida. Se isso que eu tô falando não mudar a tua vida, eu desisto do meu canal. Mas se você, com o teu coração puro, aberto, você passar a praticar isso para a tua vida, você vai ficar cheio da presença de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio de cura, de coisas boas, até mesmo de dons que Deus vai revelar na tua vida e coisas grandes na tua vida. Só que a gente tem que pagar um preço. Vocês estão entendendo? Então essas são as 3 armas para você se tornar uma potência, para você sair de uma superficialidade de Deus. Porque tem águas mais profundas, conforme o livro de Ezequiel, as águas que batiam no tornozelo, as águas que batiam no joelho, as águas que batiam nos lombos e as águas que cobriam tudo. Existem níveis de glória de Deus que você precisa pagar um preço para alcançar. Deus tem mais. Deus tem mais para a tua vida. Não permita que as coisas do passado, decepções, frustrações, mágoas, né, paralisem aquilo que um dia Deus começou na tua vida. Olha, essa mensagem está falando com alguém. Não permita que isso paralise o teu coração. E Deus ele vai fazer um renovo na tua vida, e Deus vai fazer tudo novo na tua vida, como está em Apocalipse. Eis que eu faço nova todas as coisas. Escreve essas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. Está lá em Apocalipse. Beleza, pessoal? Então, são esses 3 pilares que vão fazer você viver uma vida abundante com Deus e sair daquela inércia, sair daquela superficialidade. Porque Deus tem águas mais profundas para você mergulhar. Beleza, pessoal? Então eu espero, uma mensagem simples, né? Mas eu espero que Deus tenha falado contigo. Eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem e que você consiga colocar isso em prática. Aí você depois me fala o que aconteceu. Beleza? Então esse é o objetivo do meu canal, pessoal. O meu canal não é só para falar de fim dos tempos, de coisa polêmica. O meu canal também é para trazer mensagens como essa, para te encher de esperança, de fé no teu coração. Beleza, pessoal? Então que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua entrada e a tua saída, que Deus proteja você, a tua casa e a tua família. Então, pessoal, havendo novas informações, eu venho aqui e atualizo vocês. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.